Abra seu coração, deixe Deus ministrar a sua vida. Ele quer continuar falando com você, além do que ele já falou no louvor. Hoje a mensagem, ela é uma coisa só. O objetivo dela é me ensinar e te ensinar a viver sem mais desculpas. Ponto. Esse é o sermão. Viver sem ficar dando desculpas, sem mais desculpas. Então, se alguém perguntar amanhã, olha, o que o pastor pregou na igreja ontem? Ele ensinou a gente e falou da importância de viver sem mais desculpas. Combinado? Esse é o tema. Sem mais desculpas. Porque a gente vai criando artifícios na nossa vida que a gente se torna especialistas em criar argumentos, racionalizações, formas de falar, de conduzir a vida, aonde a gente fica especialista em dar desculpas para não fazer o que deve ser feito e não viver o que Deus espera que a gente viva. Então, Benjamin Franklin falou o seguinte: quem é bom em dar desculpas não é bom em nada mais. A pessoa ela fica tão boa em dar desculpa, que ela não consegue avançar em nenhuma outra área da vida dela. A saúde fica ruim, as finanças ficam ruins, a vida espiritual fica ruim, tudo fica ruim, porque a pessoa ela é excelente em dar boas desculpas. Então, para tudo a pessoa tem uma desculpa. Então, ela tem na ponta da língua ali algo que ela vai usar como argumento, como racionalização, como meio para que ela possa ficar fora daquilo que precisa ser enfrentado, ser vivido, ser alcançado. Então, sem mais desculpas. Tem uma autora de um livro que é best-seller, você já deve ter visto a capa desse livro em aeroporto, aí no supermercado, em livrarias, em banca de revistas, onde essa Carol, uma neurocientista americana, que ela estuda a mentalidade de pessoas de sucesso, ela vai chegar num ponto do seu estudo que ela vai abordar a questão das desculpas. De por que pessoas que não alcançam o sucesso que poderiam alcançar pelo potencial que têm, ficam travadas na sua vida por meio das desculpas que elas incorporam. Então ela vai abordar o seguinte aspecto: as pessoas criam uma mentalidade fixa e não avançam porque elas se tornam ótimas em dar desculpas. E qual é o objetivo dessas desculpas que as pessoas criam? O que ela fala? Proteger o ego. Por que a pessoa ela dá tanta desculpa para tudo? Ela usa esse argumento: se eu falhei, é por quê? É porque o teste foi injusto ou não tive tempo, minha inteligência básica permanece intacta. Ela cria algum argumento: olha, se eu não passei, se eu não consegui, se eu não avancei, é porque me trapacearam, foi muito injusto, eu não tive tempo necessário. Sempre há algo externo, além da pessoa, como justificativa, como desculpa para que ela não assuma a sua responsabilidade e avance. Segundo, evitar o esforço. O segundo meio que a desculpa é utilizada, segundo essa autora, o esforço é visto como algo para pessoas que não têm talento natural. Dar desculpas para não tentar algo difícil evita o risco de parecer incompetente. Então ela vê do seguinte ângulo: olha, a pessoa sempre dá uma desculpa quando vê que algo exige um esforço, um empenho, uma dedicação a mais. Então ela fica um pouquinho fora. Não vou tentar, porque vai que eu tento e eu não consigo, eu vou parecer de alguma forma incompetente. Então a pessoa, pelo seu ego, ela fica de fora e cria uma desculpa. Terceiro, fugir da responsabilidade. Ao ocupar fatores externos, a pessoa não precisa admitir uma falha de caráter ou inabilidade, mas irá bloquear seu crescimento. Ela cria ali um meio de se proteger. Ela protege o seu ego, ela protege o seu conforto, ela protege de alguma forma ali a sua reputação, criando desculpas para não se expor a nada que de alguma forma a comprometam, em certo sentido. Isso vai criando um looping, vai criando uma situação onde vira um círculo vicioso, a pessoa tem um desconforto, uma falha, um desafio, ela cria uma explicação externa para justificar algo, aquilo funciona, a pessoa deu uma desculpa, se livrou, aquilo deu uma descarga de dopamina nela, então ela cria ali um hábito inconsciente de dar mais desculpas. Sempre que algo aparece e exige desconforto, exige enfrentar uma nova responsabilidade, exige se expor além do normal, a pessoa ela já tem ali um meio para dar as desculpas necessárias e com isso ela se safa, entre aspas,
Isso gera nela uma carga de prazer e ela vai ser incentivada inconscientemente a continuar tendo uma vida travada espiritualmente, com Deus, financeiramente, profissionalmente, nos relacionamentos, porque ela ficou uma exímia criadora de desculpas. E Jesus vai abordar esse assunto, porque ele sabe que eu e você temos essa dificuldade. Nossa, quanta coisa na minha vida não foi, não vai para frente, porque eu mesmo racionalizo, crio as minhas próprias desculpas, justificativas, e eu e você somos iguais. Nós temos lá nossa coleção de desculpas que a gente vai juntando, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, então vou aperfeiçoar isso aqui. Quando alguém me ligar pedindo tal coisa, eu já tenho na ponta da língua o que eu falo. Ó, eu não vou me comprometer porque eu já sei como é que eu respondo. Então a gente vai criando ali uma perícia em dar desculpas, mas isso vai nos deixando de fora. Jesus, no capítulo 14 de Lucas, ele está na casa de um fariseu. E lá é um sábado, um monte de gente reunida, e de repente chega um homem doente, um homem muito inchado. E Jesus tem compaixão daquele homem, ministra daquele homem, cura esse homem, e todo mundo fica chocado com aquilo, mas ninguém fala nada. E Jesus fala: olha, se um filho de vocês caísse num buraco num sábado, vocês não o ajudariam? Eu estou ajudando um filho de Deus. E o pessoal ali fica meio desconfortável, muda de assunto, de repente, naquele banquete que está sendo oferecido na casa ali do fariseu, Jesus percebe que as pessoas estão querendo se achegar mais próximo dele, mais próximo à mesa, pegar os melhores lugares. Ele vai contar uma história: olha, quando vocês forem num lugar, não fiquem querendo os primeiros lugares, fiquem mais lá atrás, que quando o chefe da festa, o organizador da festa, ver você, ele vai te trazer para frente, vai te honrar, em vez de você vir para frente e ele ter que te remover. Daí, de repente, uma pessoa fala: mas o bom mesmo é quem vai poder participar do banquete nos céus. Né? Alguém querendo mudar de assunto. Mais uma vez, Jesus deixa o pessoal desconfortável. Vão criando argumentos. E aí a gente entra na história. Lucas 14, do 15 em diante. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, ele vai contar uma parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos abrindo o coração para a tua voz, para a tua palavra. Abre o nosso entendimento. Nos livra dessa vida limitada por desculpas, argumentos, justificativas, que param não só naquilo que é de esfera física, de esfera profissional, de esfera financeira, mas também na esfera espiritual. Deus, quantas vezes nós demos desculpas? Deus, quantas vezes a gente criou um argumento, uma racionalização, um pensamento? Deus, quantas vezes a gente deixou de viver experiências grandiosas que o Senhor já tinha preparado e recusamos o teu convite? Espírito Santo, muda a nossa mente, muda o nosso coração, que a gente não queira, Deus, continuar vivendo uma vida distante do teu banquete, ficando de fora daquilo que o Senhor está oferecendo a cada um de nós, que em nome de Jesus, o teu Espírito nos ajude a romper com todas as desculpas, uma vida sem mais desculpas. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós e rompe essas cadeias na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava lá, ensinando aqueles fariseus e deixando claro para eles uma mensagem muito poderosa.
Porque quando Jesus fala de um banquete que estava sendo oferecido, estava pronto, ele estava se dirigindo ali àquelas pessoas, os próprios líderes religiosos, pois eles tinham sido aqueles primeiros convidados, aqueles que já conheciam a lei de Deus, mas que de alguma forma estavam rejeitando porque haviam desculpas. E como que funcionava lá no mundo antigo? O convite de qualquer evento era um convite duplo. Primeiro, uma pessoa, ao querer fazer um evento, ela enviava a todos os seus convidados um convite formal por meio de um servo, onde ele dizia: olha, em tal dia, em tal data, em tal horário, eu vou oferecer um grande banquete, vai ser algo que vai abençoar a nossa cidade, a nossa comunidade. Ah, é um casamento, é uma comemoração, é algo especial. E aquilo era enviado a várias pessoas. E as pessoas, nesse momento, elas tinham a sua promessa confirmada. Elas falavam naquele instante, vou ou não vou? E declaravam ali aquele compromisso com a pessoa que estava organizando o banquete. Então, depois daquela lista confirmada, dias de trabalho e preparação se davam. Ali era um homem muito rico, um homem que convidou muitas pessoas, e eles estavam ali há vários dias preparando aquilo. Então ele fez a primeira lista. E depois que tudo está pronto, tudo está organizado, a mesa está aguardando os convidados. Sai um servo novamente para fazer isso que Jesus contou na parábola. Tudo está pronto, venham agora. Então não era um convite em cima da hora, não era uma proposta que eles talvez iam se comprometer ou não, já era algo que eles já tinham sido avisados com antecedência, já tinham se comprometido, já sabiam do plano daquele Senhor e já tinham confirmado. E quando chegou a oportunidade de eles experimentarem viver aquilo que era oferecido a eles, de repente, o texto diz que um a um, ou de forma quase que unânime, começam a dar as suas desculpas. O primeiro, eu comprei um campo. O outro, eu comprei 5 juntas de bois. Eu acabei de me casar. 3 pessoas diferentes, 3 desculpas diferentes, mas uma mesma ação, ausência. Ficaram de fora do banquete. Aqui o texto, se a gente for interpretar de um jeito profético, como Jesus queria que Israel entendesse, o pai é aquele que está oferecendo o banquete. Jesus é aquele que proporciona a preparação desse banquete, deixa tudo pronto com a sua obra consumada. As pessoas convidadas que já tinham dado ali o seu nome, era o povo de Israel, os seus líderes, que já sabiam da aliança com o Messias. E eles, quando Jesus chega e diz, está tudo pronto, o reino de Deus chegou, vamos usufruir do banquete. Começaram um a um a dar as suas desculpas e não se envolverem com a proposta de Jesus. Então, a partir daquele desconvite, daquela não participação do convite, Jesus estende aquilo às outras pessoas, aquelas pessoas que seriam ali no texto os mancos, os coxos, os mendigos, as pessoas de fora, e todos os outros que fossem sendo chamados. O que seria isso? O povo fora da aliança que Deus tinha feito ali com Israel. Eu e você, os não-judeus. Ele estende o convite para que a casa dele fique cheia, para que o banquete dele fique cheio. Tudo aquilo que Deus faz, ele faz para que seja habitado, para que seja algo que abençoe um grande número de pessoas. E ele queria que a obra dele, que já estava pronta, que já está pronta, alcance o maior número de pessoas. E eu e você fomos colocados nesse banquete. A gente foi alcançado. Mas o que esse texto nos fala sobre desculpas, sobre viver uma vida sem desculpas? A primeira coisa que a gente vê quando um homem fala assim, comprei um campo. Isso tem a ver com posses e coisas para ver. Ele fala assim, eu comprei uma terra. Tem um terreno que eu comprei e eu preciso ver esse terreno. Quem é que compra coisa sem ver? Meio sem nexo, né? Ele comprou, daí depois ele ia ver o que ele comprou. Mas isso nos fala de pessoas que, nas suas posses, nas coisas que ela gosta de admirar, que ela gosta de usufruir, ele comprou um campo, ele queria ver o campo, ele queria admirar o campo, ele queria usufruir do campo. Nós temos nisso as nossas desculpas. Nas posses que a gente possui. Deixa eu dar uma volta hoje, eu comprei um carro novo, eu quero passear, eu quero viajar com ele, então eu vou usufruir meus bens, eu vou fazer com que eu possa me deleitar naquilo, então eu vou ficar umas 3 semanas sem ir para o culto. Eu vou agora experimentar uma nova coisa aqui, eu troquei de televisão, eu tenho um novo sistema de som em casa, então agora eu vou só ver filme aqui, e eu vou deixar de lado a leitura bíblica, os outros compromissos, eu vou querer testar isso aqui, eu vou querer ver. Então a gente tem a grande tendência de criar desculpas, criar coisas que racionalizam a nossa ausência do banquete de Deus com coisas que, aos olhos das pessoas, são boas.
Comprar um campo era bom. Comprar um campo era algo assim louvável. Poxa, que bênção, a pessoa cresceu, prosperou, adquiriu algo interessante. Mas esse algo interessante que pode ser o seu celular, o seu dinheiro, os seus planos, o seu status, a sua imagem online, qualquer outra coisa que você adquiriu, pode querer roubar o lugar daquilo que Deus tem para você e deixar você fora do banquete do Senhor. Então as coisas para ver, as coisas que a gente quer usufruir, que a gente conquistou, isso é uma grande desculpa que a gente utiliza. Olha, não vai ser possível agora, eu tenho um monte de coisa lá para arrumar lá em casa, a gente está em reforma e tal, então eu vou ficar fora da igreja esse mês. Ah, eu não vou no retiro esse mês. Ah, eu vou fazer tal coisa que eu vou me dedicar àquilo que eu conquistei. Ah, o banquete do Senhor, aquilo que Deus está oferecendo. Ah, não, deixa. Outra hora eu aproveito. O segundo, aquele que comprou 5 juntas de bois. 5 juntas de bois não eram qualquer coisa, não era alguém que comprou um boizinho para fazer ali um churrasco no final do ano. 5 juntas de bois era uma grande quantidade de bois que ele usaria ali no seu agronegócio. Então era uma pessoa que tinha algo que funcionava de um jeito assim mais sistemático, mais empreendedor. Ele vai dizer assim: olha, eu comprei 5 juntas de bois, eu quero testar, eu tenho que produzir com eles. Eu quero ver se eles vão render para mim o investimento que eu apliquei neles. Isso nos fala de produtividade, coisas para fazer. A gente dá desculpas para se afastar das coisas que Deus nos oferece, com coisas para ver, coisas para usufruir, coisas que a gente conquistou. Mas a gente também dá de desculpas coisas para fazer. O cara tinha que trabalhar, ele tinha que fazer os seus bois renderem. E a gente usa muito isso. Bah, tô tão ocupado. É tanto serviço, é tanta coisa, eu não vou conseguir me comprometer, eu vou ficar fora da célula um tempo, eu não vou mais nos cultos por umas semanas, eu não vou participar disso que a igreja está oferecendo, hoje não dá nem para ler a Bíblia, nem para orar, eu tenho aqui muita correria, muita coisa na agenda para fazer. E a gente dá essas desculpas. Isso vai nos deixando fora do banquete de Deus. Fora daquilo que Deus tem pra gente de melhor, de experiência, de alimento espiritual, de ter aquele tempo de renovação, ter aquele tempo de restauração, aquele tempo de viver experiências incríveis com Ele, aquele tempo de usar o dom, o chamado que Ele nos deu. A gente vai criando várias desculpas. Olha, não, agora eu tenho que usufruir o que eu conquistei, agora eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu vou colocando ali as coisas para ver, as coisas para fazer no lugar. Mas você pode trabalhar muito, produzir muito, resolver muito, e ainda assim está espiritualmente vazio, porque isso não vai te preencher. Toda essa correria, toda essa busca de sucesso, dinheiro, toda essa necessidade de querer alcançar uma posição, toda essa necessidade de querer produzir algo e deixar talvez uma herança, um legado, seja o que for, isso, se estiver no lugar errado, vai deixar você de coração vazio e a sua alma faminta. Não vai resolver o problema. Jesus estava alertando eles. Olha, aquilo que a gente tem para contemplar, consumir, aquilo que a gente tem para fazer e produzir, tudo isso são coisas boas. Mas essas coisas boas, se a gente não conseguir alinhar, elas são problemáticas. Ele vai dizer do homem que casou. Quando um judeu casava, ele ficava livre de várias obrigações que normalmente alguém precisava fazer. Naquele momento ali a pessoa usa essa prerrogativa, olha, não, eu me casei, agora eu tenho algumas benesses aí que eu quero usufruir. Então, isso tem a ver com pessoas para agradar. Nós temos pessoas que a gente quer agradar e muitas vezes a gente prefere agradar pessoas em detrimento daquilo que Deus está nos oferecendo. Então a gente tem posses que querem a nossa atenção, nosso consumo. Nós temos essa produtividade que quer a nossa força, a nossa energia, nosso empenho. Nós temos as pessoas, esses 3 P's, que querem o nosso agrado. Agradar a esposa, agradar a família, agradar os amigos é ótimo, é maravilhoso, é muito bom. Desde que isso não esteja numa posição que está acima de qualquer outra coisa. Quando é que essa relação é um problema? Quando é que a pessoa que ocupa esse lugar, que está querendo que eu fique de fora do banquete de Deus, ou ela não, nem ela sabe que eu estou fora do banquete de Deus por ela, mas quando que essa relação é um problema que está me gerando uma desculpa que diante de Deus é inaceitável? Quando você está vivendo essa relação e você não fala o que acredita, porque se você falar o que você acredita, de alguma forma a relação ela fica abalada, você não pode falar de Deus, você não toma decisões que deveria, você evita conflitos necessários, você adia mudanças importantes, você se afasta de Deus, porque você quer agradar aquelas pessoas.
Então a gente cria várias desculpas. Olha, não posso, não posso assumir essa posição e deixar explícito aquilo que eu creio, porque, não, eu vou decepcionar meu chefe lá, ele vai achar ruim se eu me posicionar. Ah, não, as pessoas da minha família, eu não posso falar desse assunto, porque se eu falar que eu creio em Jesus, né, minha família é toda de uma religião específica e tal, se eu falar de Jesus, eu vou romper relacionamentos. Então a gente vai criando desculpas, porque a gente quer agradar pessoas. Isso vai nos deixando de fora do banquete de Deus. E quando a gente fica de fora do banquete de Deus, a gente não recebe o alimento que a gente precisa, a gente não se nutre como deveria, a gente não está na presença de Jesus tal qual ele esperaria, a gente vai se colocando numa situação muito difícil, porque a gente criou sérios impedimentos, sérios argumentos que envolvem as nossas posses, a nossa produtividade, as pessoas que a gente quer agradar. Isso vai deixando a gente de fora, longe. Todas as três desculpas são boas, mas o problema é que elas estão ocupando um lugar daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante, a nossa relação com Deus. Essas desculpas fazem parte da minha vida, da sua vida. E por que dar desculpas é tão problemático e tão ruim que aquele Senhor, ele se ira. Deus, ele se ira com a minha e com a sua desculpa. O texto vai dizer que quando o servo volta e fala com o Senhor, olha, todo mundo deu uma desculpa para não estar aqui. E o Senhor irou-se. Deus, ele não gosta da minha e da sua desculpa. A gente está dizendo, Deus, o Senhor não é importante para mim. O que a gente aprende? Quais são as revelações sobre as nossas desculpas, as minhas desculpas? Primeiro, toda desculpa esconde uma prioridade. Sempre que eu dou uma desculpa, eu estou revelando uma prioridade escondida. A desculpa não é uma explicação, ela é uma declaração de valores, daquilo que eu valorizo. Sempre que eu declaro, olha, dessa vez não conta comigo, não conta com a minha família, a gente não vai participar, a gente não vai estar junto, a gente não vai buscar Deus, a gente não vai se encontrar, a gente não vai assumir esse propósito. Eu estou revelando algo que eu valorizo. Toda desculpa, ela revela uma prioridade escondida. Então eu estou colocando em exposição, por meio da minha desculpa, aquilo que está reinando no meu coração. As suas desculpas e as minhas dizem mais sobre os seus e os meus valores do que sobre as suas circunstâncias. Então, quando a gente declara algo, a gente cria algo para não viver, não participar, não experimentar, não se posicionar, a gente está dizendo mais sobre aquilo que a gente valoriza e acredita do que sobre a circunstância que a gente está vivendo e nos faz declarar aquilo. Às vezes não é a falta de tempo. Não é que eu não tenho tempo. Eu não tenho vontade. Eu não quero. Eu não valorizo. Então existe algumas coisas que são camadas. E esse exemplo do iceberg você pode ver aqui. Então existe algo que está acima da superfície. A justificativa nobre. Eu comprei um campo, eu preciso ver. Eu comprei 5 juntas de bois, eu preciso testar. Eu me casei, eu preciso ficar aqui com minha família. Então essa é a desculpa nobre, visível a todos. E existe uma linha d'água que vai mostrar coisas que estão lá embaixo. Que vão revelar, olha, abaixo da superfície existe uma verdade oculta. Que mostra que isso que eu declarei aqui, que socialmente é justificável. Não estou dizendo que todo argumento, que toda justificativa ela é errada, ela é ruim. Casar é bom, comprar as coisas é boas, trabalhar é muito bom. Mas quando isso ocupa o lugar de Deus e do propósito de Deus, lá embaixo da água, tem razões que revelam que, para mim, aquele valor não é prioridade. Para mim, pode ficar em segundo lugar. Eu posso criar infinitas desculpas que são aceitáveis, que a sociedade aplaude, mas que lá no fundo mostra que aquilo para mim não é importante. E o problema é que a gente faz isso com muitas coisas. E teve um homem que fez um artigo e publicou no LinkedIn que ficou assim, viralizou, de uma experiência muito, muito chocante, terrível que ele passou com a sua família, porque ele era um CEO de uma grande empresa de tecnologia e nunca tinha tempo para ficar com o filho dele. Ele tinha 2 meninos gêmeos e ele era viciado em trabalho. Um desses meninos, ele tinha uma doença, ele tinha um problema de saúde,
Mas o pai, ele não podia ficar em casa com o filho, ele não podia brincar com o filho, ele não podia dar atenção que o filho precisava. Ele não podia, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha acionistas para dar prestação de contas, ele tinha que, de alguma forma, honrar ali aquilo que ele prometeu diante da sua empresa. E ele não podia ficar com o seu filho. E um certo dia, enquanto ele está numa reunião, o telefone dele toca e diz que o seu menino de 8 anos tinha acabado de falecer. Ele sempre dava uma desculpa: filho, depois a gente brinca, depois a gente se encontra, depois a gente marca, depois a gente faz, depois a gente vai. E sempre tinha uma desculpa. E eram desculpas louváveis. Ele: estou trabalhando, estou produzindo, estou ajudando pessoas, eu estou fazendo a diferença. Mas quando o menino dele morreu, o mundo dele acabou. E ele fez um texto, você encontra aí na internet, intitulado Mais Tarde do que Você Pensa. Abrace os seus filhos e não trabalhe até muito tarde. Ele vai falar ali de como as suas desculpas, como o seu comprometimento com coisas que eram urgentes, mas não eram importantes, deixou ele de fora de um banquete de relacionamento e amizade com seu filho, que teve só apenas 8 anos de vida. Toda desculpa revela um valor, uma prioridade, uma escolha. E as desculpas dele mostraram que, infelizmente, naquela fase da vida, o filho dele não era importante. E até hoje ele se cobra por isso. C.S. Lewis disse: o diabo não precisa fazer você amar o mal, só precisa fazer você amar o bem errado na ordem errada. Não preciso gostar de coisas ruins e me perder em coisas ruins. Eu posso fazer um monte de coisas boas e amar essas coisas boas, desde que essas coisas boas ocupem o lugar daquilo que é o mais importante: Deus, a família e aquilo que Ele propõe para a gente. Então toda escolha revela uma prioridade. Na maioria das vezes, quando você e eu dizemos não posso, as coisas de Deus, o que realmente está dizendo, eu estou dizendo, é eu não quero o suficiente. Não posso é confortável porque tira o peso da escolha e protege o seu ego. Já o não quero exige honestidade e te obriga a encarar quem você é de verdade. A gente fala que não pode, porque a gente não quer realmente admitir que a gente não quer. Porque falar que não quer, a gente tem que encarar facetas da nossa alma que não são tão maduras quanto a gente acha que é. Então, por isso que a gente sempre tem uma desculpa para esconder e para dizer: olha, eu não posso, mas lá no fundo eu não quero. Segunda revelação sobre as desculpas: toda desculpa é sempre uma recusa disfarçada de responsabilidade. Toda desculpa é sempre uma recusa disfarçada de responsabilidade. A ideia de que, olha, não, eu estou com muita coisa, eu estou com muita responsabilidade, é muita coisa que, olha, infelizmente, não está dando nem para orar e ler a Bíblia como eu precisava. Convite divino vira uma notificação ignorada. Já viu quando você não quer responder uma mensagem? Ela chega lá na barra de notificação, você rola o dedo assim, vê várias notificações e tem uma lá que você não quer responder. Daí você simplesmente arrasta o dedo para cima e esquece. Daí na sua cabeça você não pode atender naquele momento, não pode responder. Mas eu e você sabemos que naquele momento a gente não quis responder. E a gente faz isso com Deus. Toda desculpa é uma recusa disfarçada de responsabilidade, de ocupação. Então por isso a gente faz com que os convites de Deus fiquem ali na barra de rolagem, a gente vai, sai. Depois eu vejo, agora eu não posso. O convite chegou agora e a resposta agora revela quem realmente está no trono da sua vida. Quando o convite vem, olha, vamos se envolver mais na nossa vida espiritual, vamos participar ali do ministério infantil, ajudar nesse ministério tão importante, vamos ajudar aqui naquilo que a gente está fazendo como igreja, vamos participar de uma célula, de um encontro, para que isso a gente possa se fortalecer, ter aquele tempo de comunhão, renovo, vamos no retiro. E a gente sempre tem algo preparado. E quando você coloca qualquer coisa antes de Deus, você não está apenas sendo relapso. Você está revelando o que realmente adora. E Deus vê além da desculpa. Ele vê o altar onde você está sacrificando o seu tempo, a sua energia e a sua atenção. As nossas desculpas acabam sendo altares onde a gente sacrifica a um Deus estranho nosso tempo, a nossa energia e a nossa atenção. E a gente fica longe do banquete, daquilo que Deus está oferecendo. Terceiro problema das desculpas: ela menospreza o que Deus oferece.
Quando o Senhor está ali com o banquete pronto, o servo chega lá na casa de cada um dos convidados e diz: olha, ficou pronto, aquilo que foi prometido chegou, vai ser dado a vocês, é uma celebração, é uma festa, está pronto, está completo. E a pessoa, não, poxa, desculpa, me programei aqui com outra coisa, fica para depois. Aqui está dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz está completo, está pronto. É só você se achegar e sentar na mesa do Senhor e usufruir da obra de Cristo, que está completa, perfeita. E quando uma pessoa diz, olha, agora eu não consigo dar atenção a Jesus, olha, agora eu não quero sentar na cadeira que Cristo preparou para mim, olha, agora não dá. Deixa para depois, deixa para quando eu me aposentar, deixa para quando meus filhos crescerem, deixa para quando eu tiver uma situação financeira mais estável, daí eu vou me dedicar mais a Deus. Talvez eu me entregue a Jesus, talvez eu me batize. Deixa para depois. Eu estou menosprezando aquilo que Deus está oferecendo e o banquete que Ele deixou pronto. Provérbios 13:13 diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Deus quer recompensar você. Mas cada desculpa nossa que despreza aquilo que Deus oferece, nos leva por um caminho de destruição. Toda desculpa fecha uma porta que Deus abriu. O servo fala para o Senhor, olha, tem lugar na casa ainda. Eu já chamei ali os mendigos, já chamei ali as pessoas que estavam na beira da cidade. E o Senhor diz, olha, vai pelos campos, vai por todos os lugares e enche essa casa, porque a minha casa foi feita para ficar cheia. Mas aqueles que foram convidados e rejeitaram o convite de livre e espontânea vontade, esses não vão participar. A porta para eles está sendo fechada. Cada vez que a gente insiste numa desculpa, deixando Deus de fora, nós vamos endurecendo o nosso coração. Nós vamos fazendo com que o nosso coração fique numa situação que ele vá se fechando, e a janela da sensibilidade espiritual não permanece aberta indefinidamente. O coração que rejeita convites repetidos gradualmente desenvolve uma dureza que torna cada rejeição subsequente mais fácil. Deus fala na Bíblia, lá em Romanos, de entregar as pessoas à sua própria dureza do coração. O que é isso? As pessoas rejeitam tanto a mensagem de Deus. Deus fala, ela rejeita. Deus fala, ela rejeita. Deus diz, olha, não vai por aí, não faz isso aí, não segue esse caminho. Olha, volta-se para mim. E a pessoa, não quero. Deus diz, ok. Fica com a dureza do seu coração. E a pessoa naturalmente vai se tornando por si só mais e mais insensível. E cada vez que um convite chega, ela rejeita com mais facilidade. E daí cada desculpa que ela dá vai fazendo com que a porta se feche. E ela não consiga mais, enquanto ela não se arrepender, enquanto Deus não obra graciosa e misericordiosa, não quebrá-la, ela não consegue. Deus convida, mas não implora. Ele convida, ele chama, ele fala, ele bate a porta, mas ele não arromba. Ele está falando. E tem gente que Deus está falando aqui já há várias e várias semanas, meses e dias. Deus está convidando. Uma hora a porta vai fechar. O convite de Deus não espera pela sua conveniência. Não existe um depois garantido. Ah, depois eu resolvo, depois eu aceito, depois eu me arrependo, depois eu me entrego. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. É hoje. Se Deus fala com você hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito hoje, não endureça o seu coração. Aceite o convite do banquete. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Não fique de fora. Quem vive de desculpas perde o lugar que estava reservado para ele. Deus ele vai continuar a sua obra. Deus vai continuar o seu plano. O reino dele vai ser implantado nessa terra. E quem vive de desculpas, vive se omitindo, se colocando de fora do que Deus oferece, do que Deus propõe, vai ficar sem viver e experimentar aquilo que Deus está dando de graça. E como é que a gente vive sem mais desculpas? A gente viu que as desculpas são algo terrível. Que Deus ele não suporta as nossas desculpas. Ele se ira com as nossas desculpas. Como é que a gente consegue vencer isso? Primeiro, identifique a desculpa mais frequente que você usa com Deus.
Se você fizer um checklist aí na sua vida, sempre que alguém te falar algo de Deus, algo da igreja, algo do ministério, qual é a sua principal desculpa? Ah, é tempo, é disponibilidade, é questão de família, é questão de estudos. Qual é a sua desculpa? O que você usa para racionalizar e colocar de uma forma pública a sua recusa? Isso é um exame interno. Você tem que saber, olha, eu tenho a tendência de sempre me afastar daquilo que Deus está propondo por meio de algum tipo de desculpa. Ah, eu estou cansado, quando as coisas melhorarem, eu não tenho tempo, eu não me sinto preparado. O que é? Tenta identificar em você isso, para que isso seja quebrado, esse padrão seja quebrado. Lembra daquele círculo que eu mostrei lá no começo? Que a gente vai ficando especialistas em criar desculpas, isso nos faz sentir bem, faz com que a gente crie ali o hábito de dar desculpas. Qual é a desculpa que faz girar aquele círculo dentro da sua alma? Então identifica isso. Segundo, pergunte o que essa desculpa está protegendo. Por que eu dou desculpas para não aprofundar meu relacionamento com Deus? Por que eu dou desculpas para não ter mais comunhão com os irmãos de um jeito mais próximo, mais íntimo? Por que eu dou desculpas para não servir na obra de Deus? Por que eu dou desculpas? O que eu estou querendo proteger? O que está lá dentro, abaixo da água? O que é a razão nobre que todo mundo vê, mas o que está lá embaixo nesse iceberg, que é um motivo real, que eu estou querendo de alguma forma blindar? Será que é o meu conforto? Não quero abrir mão? Será que é o meu controle? Será que eu não quero me sentir numa situação sem ter o controle total? Será que é algum tipo de medo que eu alimento? Será que é o orgulho que eu tenho de não querer me submeter? O que eu estou querendo com as minhas desculpas? Proteger e manter ali dentro de mim, dentro da minha armadura, para que ninguém tenha acesso, nem Deus. Me impede de viver o melhor dele e ficar no banquete que ele está oferecendo. Então, primeiro, identifica essa desculpa. Você sabe qual é. E tenta racionalizar o que ela está querendo proteger. Por que eu não assumo um compromisso maior? Porque eu quero ter mais controle, mais conforto, eu quero não me expor ao medo, eu quero que de alguma forma aquilo que eu quero se estabeleça, porque se eu me envolver, talvez eu vou ter que ser submisso, vou ter que de alguma forma, não sei, o que é. E por último, depois de você identificar a sua desculpa, saber o que ela está ali de alguma forma alimentando na sua alma, diga sim para o Senhor. Fale, Senhor, eu sei qual é o convite. Eu sei que na minha vida tem muita coisa urgente. É uma lista que nunca acaba. Mas o mais importante é o teu banquete que está pronto. E dele eu vou participar. E você vai dar o sim para Deus. Qual é o convite que você tem adiado? Cada um aqui tem um convite. Alguns é convite para a sua salvação, um compromisso maior com Jesus. Alguns aqui é o convite para o batismo. Alguns é o convite para abrir a sua casa para fazer uma célula. Alguns é o convite para você se envolver no ministério. Alguns é o convite para você parar de fazer essas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Cada um tem um chamado de Deus batendo no seu coração, dizendo, olha, vem cá. Tem um banquete aqui para você que eu quero servir você, mudar a sua vida. Qual é o convite? Deus não desistiu de você, mas você precisa desistir da sua desculpa. Deus não desistiu de você, mas você e eu precisamos desistir das nossas desculpas para viver tudo aquilo que Deus tem preparado, porque o seu lugar ainda está te esperando. A porta não fechou ainda, ainda há tempo. Ainda há tempo. Coloque-se de pé. Deus te trouxe aqui hoje. O seu dia é hoje de responder esse convite. Há um banquete preparado para você. O seu lugar ainda está lá. Deus não desistiu de você, mas você precisa desistir da sua desculpa. Feche os seus olhos. Vamos cantar a última música que a gente cantou no período de louvor. Senhor, que o teu Espírito venha agora. Que o teu Espírito venha agora, Deus, sobre cada homem e cada mulher que está aqui. A minha palavra não muda ninguém, mas a voz do teu Espírito convence, quebranta, toca. E essa voz, Senhor, que eu peço que ela seja liberada agora nesse instante com poder.
que em nome de Jesus, você ouça o convite do seu Senhor chamando você para o banquete. Qual é o banquete que Ele está te chamando? É para entregar sua vida a Jesus? É para você se batizar? É para você se envolver numa célula? É para você fazer parte de uma igreja de uma forma consistente, sem ficar faltando semana sim, semana não? O que Deus está te chamando? Qual é o banquete que Ele está dizendo que está pronto? Dizendo, vem, sente-se na mesa, está pronto! Sem mais desculpas. A época de desculpas acabaram. Agora, ou você diz que vai, que aceita, que quer, ou assume que realmente não quer. Essa é a sua chance hoje, diante de Deus, de decidir a sua eternidade. Vem, Espírito Santo. Todos de olhos fechados. A equipe de louvor vai cantar bem baixinho. Eu quero te dar uma oportunidade de aceitar o convite do seu Senhor para o banquete. Você sabe qual é o banquete que Ele está te convidando. Você sabe qual é o banquete que você vai confirmar diante do Senhor hoje. Então, enquanto a equipe de louvor canta, vem à frente, dizendo sim ao seu Senhor e assumindo o seu compromisso de participar do banquete que Ele tem chamado você para se envolver. Em nome de Jesus, vamos cantar uma canção enquanto você vem à frente.